Vai começar as finais do Paulistão. O clássico da saudade, Santos e Palmeiras, serão os protagonistas da final do Campeonato Paulista, surpreendendo muita gente também, né? Não pelo lado do Palmeiras, mas pelo lado do Santos, que muita gente contava. Vai ser um Palmeiras e Corinthians na final, vai ser um Palmeiras e São Paulo, que era o mais qualitativo, né? O mais dentro dos prognósticos, o que seria todos nos achismos, né? Que poderia ser a final, mas o Santos se intrometeu. Até em vista do que como o Santos terminou o Campeonato Brasileiro passado sendo rebaixado, ninguém dava nada pelo Santos. O Santos sofreu uma grande transformação e hoje pode-se dizer com total segurança: o Santos está nessa final do Campeonato Paulista totalmente por merecimento. Então fez por onde. Esse time do Santos hoje é muito melhor do time que foi rebaixado ano passado no Brasileirão. Um Santos que chega na final contra o Palmeiras e deixa pelo caminho São Paulo, deixa Corinthians, deixa Red Bull Bragantino, deixa times fortes do interior que incomodam. Se ele chega é porque houve-se méritos. Já o Palmeiras é bem... praticamente é o dono da casa. O Palmeiras chega nessa final de Paulistão a quinta consecutiva. Desde 2020 pra cá, o Palmeiras se faz presente em todas as edições, todas as finais. E acho que nesse ponto podemos colocar o Palmeiras levemente como um pouco favorito, né? Se bem quando é clássico também as coisas se equilibram também. E pelo bom momento que o Santos vive também. Então o Palmeiras, pode-se dizer, leva um pouco de favoritismo pelo histórico recente da competição. O Palmeiras pode chegar pela sua segunda vez em sua história, acho que depois de 90 anos, conquistar o tricampeonato seguido. Acho que o Palmeiras conseguiu, se me salvo engano, o Palmeiras conseguiu, foi em 2020, foi 32, 33, 34. Acho que foi isso. A última vez que o Palmeiras foi tricampeão paulista. E pode ser 2022, 23 e 24. Então, no caso, 90 anos de intervalo. Mas o Santos acho que não vai entregar tão fácil assim. O Palmeiras vai ter que jogar muita bola. Bola na qual o Palmeiras não vem jogando, né? Isso aí tem que mensurar. E por que o título do nosso vídeo é Obrigado, Endrick? Por tudo, né? Porque ele vem apresentando no Palmeiras e até na seleção, né? Se bem que o que interessa pro palmeirense é o que ele apresenta no Palmeiras. Mas o muito obrigado, Endrick, seria o quê? O Palmeiras só tá nessa final... Isso eu digo, minha opinião, graças ao Endrick. Quem acompanhou, sendo palmeirense ou não, acompanhou o que aconteceu na semifinal, na semifinal do Palmeiras e Novo Horizontino, o mando de campo do Palmeiras, o Novo Horizontino em casa, o Novo Horizontino se sentindo em casa e jogando pra isso. Se pegar os melhores momentos, os lances de perigo, se não fosse o goleiro Everton, que muitos criticam, com razão ou sem tanta razão assim, às vezes até eu me incluo nisso também, e graças ao Endrick que fez o gol decisivo com frieza, sobriedade e exatidão, o Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras não estaria nessa final. Aí você deve estar pensando, não, mas se o Endrick não faz gol, fica 0-0 e vai pros pênaltis. E você acha que o Palmeiras, em casa, indo pros pênaltis, ia passar do Novo Horizontino? Indo para os pênaltis? Palmeiras e pênaltis não combina. Então o Palmeiras, se quiser resolver a sua vida, tem que ser aos 90 minutos. E conseguiu, graças ao gol do jogador diferenciado, do Endrick. Porque bola por bola, o que o Palmeiras desenvolveu, Palmeiras, eu não vou dizer, eu ia até soltar agora uma coisa que até é injusta dizer, mas o tal do merecimento. Acho que um dos esportes coletivos, acho que o que é mais injusto dizer, fulano de tal mereceu estar, é no futebol. Porque se fosse merecimento criar jogadas, o Novo Horizontino criou muito mais do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras foi mais competente. Teve a chance clara e fez o gol. Depois do gol, o Palmeiras ficou tranquilo, ficou tocando bola atrás. E o Novo Horizontino tentando fazer uma pressão mais desordenado. Não teve aquela coisa... uma coisa correta, no caso, obedecendo linhas, atacando com tática. Não, foi tudo
na bagunça, foi tudo a louca, assim. Então acabou que o merecimento, acho que não se fez presente. Mas a competência que o Palmeiras teve do seu centroavante que está indo embora, então o Palmeiras fez por merecer, nesse sentido, estar na final. Porque foi efetivo. Merecedor da bola jogada, não. Nesse ponto que eu trago um pouquinho que eu estava dizendo agora. O Palmeiras levemente favorito, o retrospecto... Palmeiras e Santos, Palmeiras um pouco favorito, porque é o retrospecto contra o próprio Santos, né? Se for pegar os números gerais, eu até marquei aqui para não dizer besteira, Palmeiras contra o Santos, 135 vitórias contra o Santos, 79 empates, o Santos apenas 96 vitórias, 135 a 96, a distância na história é grande. No retrospecto recente, o Palmeiras também tem um largo número de vitórias recentes. Títulos decididos, o Palmeiras também tem a mais do que o Santos. Mas é só isso. É só no prognóstico, é só na história, é só no livro de história. Porque na bola rolando, as coisas se nivelam. Porque se for pegar o Palmeiras que passou do Novo Horizontino e chegou na semifinal, e pegar o Santos que passou do Red Bull Bragantino e está na final, se equilibra. Se o prognóstico estaria, 52% pro Palmeiras, 48% pro Santos, é ali, é aquela coisa. Porque se for na bola, hoje o Santos está melhor. Ou, melhor dizendo, no caso, no sentido não de melhor, mas no caso mais compenetrado, mais focado em cada jogo, não deixando um time de menor expressão se sobressair. O Santos é maior que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, e foi lá e fez a obrigação, jogou melhor que o Bragantino, né? Soube suportar as pressões e passou. O Palmeiras não, o Palmeiras brincou muito com a sorte, deu muitas chances para o azar e, como eu disse, graças ao Endrick, muito obrigado Endrick, mas senão não estaria. Mas Endrick e o Everton também, é bom salientar também. Desse jogo, como eu já ia dizendo, esse é o pior momento, nesse jogo presente, é o pior momento de se pegar o Santos. Por quê? Já fazendo um gancho, já falando um pouco mais pro Santos, tendenciando um pouco a conversa, um pouco pro Santos, é o pior momento porque é o time mais encaixadinho da competição. Pega o retrospecto, o que aconteceu com o Santos recentemente. A queda com o time que o Santos tinha caiu, se desfez. O Santos foi aquela revolução, saiu o presidente, saiu alguns jogadores e novo presidente, novos jogadores ditos renegados por outras equipes. Exemplos, que nem no caso, jogadores que se transformaram. Você pega um Gil, zagueiro do Corinthians, Juliano, meio campo do Corinthians. No Corinthians era só mais um. Gil, então, ele atrapalhava o time do Corinthians. Hoje no Santos são dois jogadores essenciais. São jogadores que, no caso, se uma dupla de zaga do Santos, Joaquim e Gil. Se você tira um Gil, você sobrecarrega um Joaquim. Então o Gil hoje é essencial no time do Santos. E você pega o Juliano que ele cadencia para ter uma correria melhor de um Pedrinho, de um Guilherme. Então, para você ver, hoje são jogadores essenciais. Então não é que existe aquele jogador, fulano é bagre, fulano é ruim. Existem jogadores mal utilizados. Então esse é o ponto. Hoje é o pior momento do Palmeiras enfrentar um Santos, porque graças a esses jogadores ditos inutilizáveis, jogadores que estão fazendo número numa equipe, ele pode estar só sendo erroneamente usado numa equipe, mas numa outra equipe, em reconstrução, é muito útil. Então hoje são peças imprescindíveis. Eu dei exemplo só de duas, mas no caso, João Paulo, goleiro, Gil e Juliano são jogadores que não podem sair do plantel santista hoje. Então se o Santos quiser qualquer coisa, pensar algo próximo a título, tem que ser jogadores dessa espinha dorsal. Não deixar que esses jogadores saiam. Por quê? Pro Santos já focar o quê? Em Campeonato Paulista e já numa boa campanha, dito ficar entre os 4 da Série B e voltar para a Série A. Então esse hoje é um pior momento para um Palmeiras enfrentar um Santos, graças a é um novo Santos que se surgiu. Um pouco do Santos também, o tal do... O Santos já fez muito também por chegar nessa final, surpreendeu a tudo e a todos, muitas vezes até o próprio santista, em vista do que aconteceu ano passado com o rebaixamento. Mas a partir do momento que chega na final, rola-se a cobrança para ser campeão. Mas o fato do que é? Esse é uma opinião de um palmeirense. O Santos, campeão ou não,
a equipe do Santos tem que ser reverenciada e aplaudida pela torcida, porque honrou. É o tal do honrou a camisa, quando eu falo, né, frases prontas, jogadas ao ar, mas é o jogar em campo. O honrar a camisa, quando eu falo, é exatamente isso que o Santos fez. Saiu do limbo, da merda, e chegou numa final. E uma coisa que pode ser boa pro Santos, o favoritismo tá com o Palmeiras? Não, beleza. Isso faz o Santos, que poderia ser um franco atirador, ficar mais leve. Por quê? O favorito é o Palmeiras. Eu jogo o peso da responsabilidade para o Palmeiras. O Santos joga leve. Primeiro jogo em casa na Vila, o segundo no Allianz Parque. Sem pressão. Porque, entre aspas, o normal é o Santos perder. Por retrospecto, por ser um Palmeiras, por Palmeiras ser o campeão das edições passadas, das duas últimas, e estar correndo até do tricampeonato. Então, o Santos de patinho feio pode ficar leve. Pode ficar leve e nisso dá tranquilidade e jogar o peso e o nervosismo no colo do Palmeiras. Aí é que é o trunfo do Santos. Mas focando, mesmo que não for campeão, o Santista tem que aplaudir a sua equipe. Pra quê? Pra dar força pra uma Série B que vem por aí. Que não vai ser nada fácil, mas eu acredito que o Santos sim tem força pra poder subir. Tem o que apresentou nesse Paulistão. Se apresentar esse futebol do Paulistão, pega uma das 4 vagas. É obrigação do tamanho do Santos ser um campeão da Série B? Sim, até depois que você começar a somar pontos e pontos, sim, dá pra você almejar alguma coisa dessa. Mas a obrigação maior do Santos é estar entre os 4, né? Então, que nem o Palmeiras. O Palmeiras já foi rebaixado 2 vezes e subiu com o título da segunda divisão. O Corinthians caiu uma vez, subiu com o título também. Mas nesse caso, o título pouco importa. O que importa é o acesso. Então o Santos pode se beneficiar muito desse dito favoritismo pro Palmeiras. Então acho que é aí que rola a esperança santista. De pontos positivos que eu quero citar do Santos, então eu já passar um pouco, vou falar um pouco das duas escalações e falar os pontos positivos, o que um pode anular o outro, que eu gosto de uma escalação, eu gosto de outra. Como eu já tô falando do Santos, eu vou pontos do Santos que me agradam. Agradam falando no sentido de ser palmeirense, mas de ver e analisar um jogo. O goleiro João Paulo, gosto bastante do que ele produz para mim. Ele é um dos líderes e um dos capitães também da equipe. O santista tem que engrandecer muito ele em sua história, porque muitos, quando o Santos caiu, correram, foram embora. Ele ficou, ele pediu para ficar. Isso conta muito, porque você glorificar e você enaltecer jogadores só quando você está em momento de alta, eu acho isso um pouco injusto. João Paulo não. O Santos, no pior momento de sua história, João Paulo pede para ficar. É o tal do eu fiz cair, eu faço voltar. Então isso sim é o tal do amor à camisa. É atitudes. Não é faixinha na cabeça, 100% Jesus. Ai, essa camisa é minha segunda pele, como muitos jogadores gostam de colocar por aí. É atitude. Você não precisa ser um torcedor santista, mas um jogador santista. Eu falo santista, mas no caso porque é o Santos que está nesse momento delicado. Mas pode ser Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o Flamengo, o time que for. Mas nesse momento do Santos, muita gente enaltece isso. Eu quero um torcedor dentro de campo. Não, eu não quero. Torcedor é na arquibancada. Eu quero jogadores. Entendeu? Então eu falo isso com uma certa experiência de 2 rebaixamentos com o Palmeiras. Falo com pode ser que eu conheço um pouco da brincadeira, né? Com 2 rebaixamentos. Então eu falo, eu não quero torcedor em campo. Eu quero torcedor apoiando na arquibancada e jogadores comprometidos em campo. Sem precisar ser torcedor, mas funcionários remunerados pelo Santos Futebol Clube. Esse é o ponto. Falei do João Paulo, é um cara totalmente fora da curva no sentido hombridade. Tem a linha de zaga, tem o Rainer, ele foi expulso contra o Bragantino, mas vai ter a linha de trás com Aderlan e Felipe Jonathan nas 2 laterais, né? O Aderlan voltando para o time titular, né? Com a expulsão do Rainer. E Joaquim e Gil, que eu falei que são um dos pilares também, né? Porque um completa o outro. Joaquim jogando bem e até salvando o Gil, no sentido do o Gil que era chincalhado na sua época de Corinthians, nessa reta final. Com justiça, não tiro uma vírgula do que o corintiano falava do Gil, porque era com motivos, mas agora também, como o corintiano criticou, o santista tem que enaltecer que sim, o Gil está muito bem.
Então, mas se vier jogar mal, a gente critica também, ó. Tá igual quando tava no Corinthians, tá ruim. Mas tá bem, tem que falar que tá bem. Então, muito disso por quê? O Joaquim, o tal do Gil e Joaquim, um completa o outro. Se você tira um, sobrecarrega o outro. E o outro pode não suportar a barra sozinho. A linha de frente, eu gosto muito dessa dupla de volantes, Diego Pituca e João Schmidt. Os dois são jogadores ditos, sabem fazer a função de 5 de brucutu, né? Sabe marcar, sabe destruir, mas ambos também sabem chegar, ter um bom chute de longe, sabe apoiar, sabe pisar dentro da área, sabe ter um chute de longa distância. Então são jogadores que não são meros volantes, são meios campistas. Dito como futebol europeu, né? Que todos atacam, todos defendem. Com a bola, eles vão partir para cima. Sem a bola, eles vão postar como cães de guarda na frente da zaga. Do meio para frente, o Santos está bem melhor do que estava no ano passado. Pedrinho e Guilherme aberto nas pontas. Juliano, como eu tinha citado, que era só mais um no Corinthians, hoje já é um cara primordial no time do Santos, né? Porque tanto ele municia Pedrinho e Guilherme pras pontas, distribuindo bola. Quem corre é a bola, não o Juliano. Só tocando e dando bola, né? Cruzando bola na área, né? Para Júlio Furque, o argentino. Ele sim que é o homem gol, que tem que tomar cuidado com ele. Então esse time do Santos eu acho muito interessante por causa disso. Se você pegar esse time do Santos, não tem nenhum jogador brilhante, craque. Mas esse time do Santos, você vai olhar aqui, você não vê nenhum jogador horrível. Esse aqui, ó. Esse é bom, esse é mais ou menos. Esse aqui é horrível. Essa escalação do Santos, que provavelmente será a da final, de João Paulo até o Júlio Furque, não tem aquele jogador ruim. E tem um time certinho, acertado. Um time que passou pela Portuguesa nas quartas, passou pelo Red Bull Bragantino e chega com condições de ganhar do Palmeiras. Sim. É favorito? Não coloca esse peso, essa responsabilidade no Santos. Com certeza vai perder? Também não vou falar isso, mas tem condições de ganhar. Porque é um time que sabe criar, mas também sabe destruir as coisas boas do Palmeiras. E vamos falar, já para a reta final do vídeo, falar das coisas boas do Palmeiras, né? Se bem que eu sendo palmeirense, eu sou muito mais muito mais crítico com as coisas do Palmeiras do que com o rival, né? Por incrível que pareça. As coisas boas do Palmeiras, obviamente, Endrick na frente, Endrick e Flaco Lopes, a zaga santista tem que tomar muito cuidado, porque são os ases do Palmeiras, são o grande trunfo do time palmeirense, os fazedores de gols, Endrick e Flaco Lopes. E também tem que voltar um pouquinho o futebol que já teve. Rafael Veiga. Jogou bem até nos clássicos e tudo, mas teve jogos que nem quando o Novo Horizontino esteve apagado, só participava só em bola parada, eu fiquei um pouco faltando aquele algo a mais. E esse algo a mais é o futebol de Rafael Veiga. Então esse era o ponto, que quando ele aparece o Palmeiras vai bem. É uma coisa tão meio que óbvia, né? Se o meio campista, se o camisa 10 da equipe que distribui bola, Rafael Veiga e no caso Juliano dos Santos, se eles estão bem, a equipe vai bem, porque é o motorzinho da equipe, é quem municia o ataque. Mas vamos lá para trás, né? Vamos para trás falar do Palmeiras, que vai com aquela escalação, provavelmente final, vai com a escalação de 3 zagueiros. A escalação que eu não gosto, por que eu não gosto de 3 zagueiros? Porque é o 3 zagueiros do Abel, que é Marcos Rocha, Luan e Murilo. Por que Marcos Rocha zagueiro? Marcos Rocha é um bom lateral direito. Ele não tem físico de zagueiro, ele não tem força física de zagueiro, ele não tem altura de zagueiro. Por que põe ele na zaga? Improvisa ele na lateral ou como segundo volante, alguma coisa para distribuir jogo. Mas você colocar um zagueiro, colocar alguém que não é zagueiro na zaga, eu sou um leigo de tática de futebol, eu acho que você está prejudicando seu time. Esse é o meu puxão de orelha no Abel. Marcos Rocha cumpre muito bem sua função sendo lateral direito. Mas você tirar um lateral direito, que é ok. Eu acho o Marcos Rocha com capacidade menor que o Mike. O Mike eu acho melhor em capacidades ofensivas. Mas o Marcos Rocha ele não sabe marcar como zagueiro. Ele sabe dar o bote como lateral, correr o corredor. Mas zagueiro, Abel. Mas eu coloquei um asterisco aqui que Marcos Rocha, Luan e Murilo. Mas pode pintar um Gustavo Gomes, sim. Porque ele já teve no jogo do Novo Horizontino, ele não entrou, mas esteve no banco. Gustavo Gomes esteve no banco. Vai que ele aparece. Ou o Abel pode fazer o seguinte, deixar ele pro meio de semana pro jogo contra o São Lourenço, estreia da Libertadores. Pode ser isso também.
Aí o meio pra frente do Palmeiras, aberto nas pontas, Mike, os alas no caso, Mike e Piquerez. Os dois volantes, Aníbal Morenes e Rafael, que eu gosto muito, os dois, né? Sabem destruir, ambos sabem destruir, sabem municiar o ataque, parecido com o Diego Pituca e João Schmidt. É bem parecido o time palmeirense com o time do Santista. Só que o Zé Rafael, ele sabe preencher o espaço, mas eu acho que nem no caso, um Pituca e um Schmidt sabem marcar melhor do que um Zé Rafael. Então é um trunfo do time do Santos, que tem volantes que sabem destruir e construir. O Palmeiras tem só um bom destruidor e construtor, Aníbal Moreno. É um jogador que eu digo completo na função. Zé Rafael não. Eu acho que ele é um bom passador de bola, um bom preenchedor de espaço. Se o Abel falar, Zé Rafael, fica aqui na cabeça da área, faz a função de 5. Ele faz, ele fica parado aqui, protegendo a zaga, ele preenche o espaço. Mas ter o cacuete do marcador, o time, o tempo de bola, ele não tem. Por quê? Ele não é marcador. Ele pode cumprir a função, obedecer o Abel. Mas o talento nato para destruir, ele não tem, né? Para destruir, não é qualquer um que consegue destruir. Você precisa ser bom para poder fazer o serviço sujo também. Então, essa é a parte defensiva. A parte ofensiva que eu já tinha citado no começo da escalação, Veiga, Hendrick e Lopes, para poder encerrar essa parte do Palmeiras, que é o que tem que funcionar. Eu falei das partes boas do Santos, e a parte boa do Palmeiras é Rafael Veiga, Hendrick e Flaco Lopes. Se esse trio jogar bem, o Santos vai ter sérios problemas na Vila Belmiro, mesmo sendo na Vila Belmiro. Porque eu acredito que essa seja a escalação do Palmeiras, mesmo com 3 zagueiros e Marcos Rocha na zaga pela direita, porque eu acredito o quê? Como aconteceu no ano passado, o Palmeiras jogou o primeiro jogo na final contra o Água Santa, perdeu o primeiro jogo, aí jogou com um time reserva contra o Bolívar, na altitude em La Paz, aí na volta enfiou 4-0 no Água Santa e foi campeão paulista. Dependendo da situação, se o Palmeiras perder na Vila Belmiro, o Palmeiras vai contra o São Lourenço na Argentina, o Palmeiras vai reserva, o Abel vai botar reserva, ou misto, né? Mas aí, no caso, para poder resolver a coisa em casa. Mas eu acredito que o Palmeiras, espero, né, que jogue bola pelo menos para não perder. Ou aquela coisa, perdeu por um gol, não aquela coisa gritante, não deixar de ser 2 ou 3 gols diferentes, porque aí complica. Tanto uma competição como outra. Que o Palmeiras abdicar de um Paulistão para poder prejudicar um pouco da Libertadores, mesmo sendo o primeiro jogo da fase de grupos. Então, acho que é só saber jogar corretamente contra um Santos para não precisar poupar para um jogo do São Lourenço, que é um jogo mais importante. Libertadores, todo mundo sabe que é mais importante do Campeonato Paulista. Mesmo que um paulista valendo já o título paulista, que é importante também. Mas, cada um na sua prateleira, por favor, né? Então, para fechar, esse foi o pré-jogo de Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras. Pra falar, tipo, das duas partidas, né? Dos dois times. Um pouco dessa partida, falando, já vislumbrando também o que pode acontecer, né, na partida do outro domingo, né? Só que o Palmeiras tem a importância também de dividir o seu pensamento. Tem Libertadores no meio de semana. O Santos não vai estar... o Santos vai estar totalmente focado nessa final. Também pode incluir nos trunfos do Santos de poder igualar um pouco aquela porcentagem que eu falei, né, que leva o Palmeiras um pouquinho favorito. O Santos, por estar extremamente focado no Paulista e o Palmeiras dividindo atenções com o Libertadores, pode o Santos querer igualar alguma coisa do tipo, né? Para não ser tão Palmeiras é tão favorito. Tão favorito não é. Um pouco é. Tudo não. Então é isso, gente. Então acabou já o pré-jogo. Fico feliz de vocês terem acompanhado. Eu não fiz o pós-jogo contra o Novo Horizontino, que eu fiquei muito mal. Febre altíssima, fiquei zoado. Se vocês estão aí ficaram também, desejo melhoras a você. Desejo melhoras a mim. Porque não é fácil pegar uma virose. Eu acho que foi virose, não sei o que foi. Não corri atrás do médico, fiquei me automedicando. Mas tô legal agora, né? Então aquele negócio também, né? Se você acompanhou o vídeo até aqui, então, e se gostou, tem essa também. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe com amigos também. Vamos fazer propagar e aumentar cada vez mais e mais a ideia do canal também, de poder alcançar mais e mais pessoas nesse bate-papo assim, descontraído, falar um pouco de tática, um pouco de jogo, muito de paixão de futebol, a visão que cada um tem, né? Então fica aqui meu abraço, então
Vamos, Palmeiras!